Bem-vindos, pessoal. Muito obrigada por estarem conosco. Eu sou Lena Petrova com um novo episódio do podcast World Affairs in Context. Hoje temos a presença do nosso grande amigo Dr. Warwick Powell. Warwick é professor adjunto na Universidade de Queensland, atuando na interseção entre China, economia política global e governança. Ele também administra um canal excelente no YouTube, TU Talks, do qual sou grande fã. Deixarei o link na descrição do vídeo abaixo. Não detende que Warwick quebre ter aqui hoje. Enorme vê-lo. Warwick, thank you so much for joining today. It's so great to see you. É ótimo estar com você também. Até agora, este ano tem sido extremamente movimentado, para dizer o mínimo. Entre todos esses acontecimentos, vimos uma mudança muito perceptível na retórica dos líderes ocidentais em relação à China. O que mais me chamou a atenção foram duas visitas consecutivas. Primeiro, do primeiro-ministro canadense Carney, e depois, apenas alguns dias depois, do primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Após quase uma década de distanciamento em relação à China, ambos viajaram para lá em meio a tensões contínuas com Washington e com Trump. Essas viagens parecem revelar uma certa diferença entre o discurso público anti-chinês nesses países e uma postura mais pragmática, motivada por necessidades econômicas. Então, do ponto de vista do Reino Unido e do Canadá, você acha que isso se trata de estabilização econômica, de uma estratégia geopolítica de precaução ou simplesmente de controle de danos após anos de tensão com a China? Olha, acho que isso realmente reflete uma avaliação dos governos do Reino Unido e do Canadá de que as mudanças que vêm ocorrendo no mundo nos últimos 10 anos, não apenas nos últimos 10 ou 12 meses, mas, digamos, na última década, exigem uma recalibração estratégica. Você não toma o tipo de decisão que eles claramente tomaram, que é voltar a se engajar com a China em um nível muito significativo, a menos que acredite que as mudanças que estão acontecendo no mundo vieram para ficar. Se eles tivessem a visão de que a própria conduta errática dos Estados Unidos e os riscos que ela agora representa para a estabilidade econômica global fossem apenas um fenômeno de curto prazo, ou seja, uma questão ligada a Donald Trump, então acho que muitos desses países simplesmente tentariam aguentar e esperariam que uma mudança de governo em Washington, daqui a 3 anos, levasse o mundo, entre aspas, de volta ao normal. Fecha aspas. Mas claramente acho que Londres e Ottawa decidiram que existe um novo normal, que não há como voltar ao modo como o mundo era e que precisam começar um processo de recalibrar suas relações internacionais, principalmente em nível econômico. Mas acredito que a médio prazo, isso vai levar à necessidade de engajar com países como a China em questões de governança global também. Portanto, a estabilização econômica é fundamental. Sabemos que, nos últimos 12 meses, o governo Trump lançou uma grande chave inglesa nas relações comerciais bilaterais que esses países mantêm, em particular com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos também buscaram desestabilizar os mecanismos de governança global de forma mais ampla, e os países tendem a não gostar muito disso. Tend not to like that very much, right? Nation-states really do operate best. Os Estados-nação realmente funcionam melhor em ambientes relativamente estáveis, porque não se movem rapidamente. São sistemas muito grandes que, como você sabe, não podem simplesmente mudar de direção de uma hora para outra. Portanto, eles precisam ter uma compreensão de longo prazo das mudanças estruturais que estão ocorrendo no mundo. Acho que estamos testemunhando a percepção de que o período da Pax Americana acabou, que a era do liberalismo e do neoliberalismo em particular chegou ao fim, e que os 35 anos de primazia americana também chegaram a um ponto final. Esse ponto final, aliás, não é 2026. Ele ocorreu em algum momento da última década, mas levou esse tempo para que essas realidades se consolidassem nos processos de pensamento dos governos e das burocracias.
Trump ficou visivelmente irritado com a visita do primeiro-ministro Carney à China e com o fato de ele estar realmente trabalhando em vários acordos, incluindo um acordo de produção de veículos elétricos. No início, ele disse: "Bem, se você pode fazer um acordo com a China, definitivamente deveria fazê-lo." Então, literalmente, 3 ou 4 dias depois, ele voltou atrás e disse: "Bem, não vamos deixar isso acontecer." Carney respondeu, mas ficou claro que Donald Trump se sentiu bastante ameaçado pelo fato de o Canadá declarar abertamente: "Estamos prontos para esse novo quadro global no qual estamos nos envolvendo com uma variedade de estados e especificamente com a China, independentemente da ideologia e de nossas relações passadas." Então, você acha que essas viagens, tanto do primeiro-ministro Starmer quanto do primeiro-ministro Carney, foram de alguma forma coordenadas com os Estados Unidos? Ou foram apenas toleradas discretamente? Olha, eu não acho que eles sejam realmente tão bem tolerados por Washington. E isso fica evidente na forma como o presidente Trump reagiu à visita de Carney e no que aconteceu depois. Sabe, parte da fanfarronice do alarde dos Estados Unidos, e de Trump em particular, é minimizar o que os outros fazem, tratando como algo insignificante ou incidental, porque não se quer dar a impressão de que essas coisas te afetam ou importam. Mas alguns dias depois, como você disse, o próprio Trump reagiu muito mal ao fato de que o Canadá estava avançando com uma série de acordos que ele via como contrários aos interesses dos Estados Unidos, ou como algo que, na visão dele, deveria ter sido feito pelos próprios americanos. Então, sobre a questão dos veículos elétricos, está bem claro que o governo canadense agora busca alcançar 2 objetivos. Um é de longo prazo: criar capacidade em torno dos próprios veículos elétricos e desenvolver uma capacidade de manufatura. Para isso, é necessário colaborar com os líderes tecnológicos desse setor industrial específico, que é a China. Ao tornar isso possível, também fica claro que o Canadá está abrindo seu mercado, ainda que em pequena escala. As barreiras que existiam até, digamos, uma semana atrás, basicamente começaram a cair. Agora não estamos falando de grandes números. Estamos falando de cerca de 50 mil veículos elétricos chegando ao Canadá no total, em um mercado que absorve quase 2 milhões de carros novos por ano. Então não acho que isso seja uma grande questão econômica, mas é uma questão simbólica importante. Isso abre caminho para que os fabricantes chineses de veículos elétricos explorem como podem colaborar com empresas canadenses para desenvolver capacidades locais de manufatura. Agora, no ano passado ou no anterior, durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos, o presidente Trump, em uma de suas paradas em Detroit, chegou a falar sobre a possibilidade de fabricantes chineses de veículos elétricos estabelecerem fábricas nos Estados Unidos e empregarem americanos para produzir veículos elétricos fabricados nos Estados Unidos. O Canadá saiu na frente dos Estados Unidos e acho que isso não foi muito bem recebido. Outra coisa importante de lembrar é que nos últimos meses os Estados Unidos têm deixado muito claro que veem a América do Norte e do Sul, ou seja, a América Latina e também o Canadá até a Groenlândia, como realmente seu domínio. E quando seu maior e mais avançado vizinho econômico, neste caso o Canadá, começa a agir por conta própria, especialmente após o discurso de Carney em Davos, dá para ver como isso enfraquece os esforços de Washington para exercer uma influência irrestrita sobre esta parte do mundo. O Canadá está fazendo outras coisas também, Lena. Não se trata apenas de veículos elétricos. Está claro que o país decidiu que não pode mais seguir uma estratégia econômica que deixe as indústrias exportadoras canadenses, em particular, expostas ao risco de depender de um único mercado, ou seja, o mercado dos Estados Unidos. Historicamente, mais de 70% das exportações canadenses foram destinadas aos Estados Unidos. Isso não é visto como uma abordagem estratégica viável. Energia, veículos elétricos, produtos agrícolas,
Todas essas são áreas nas quais o governo canadense quer ver uma maior diversificação. Agora, esses esforços não são feitos de forma leviana. Como eu dizia antes, realizar essas mudanças estruturais exige compromissos de capital fixo. Isso exige a construção de infraestrutura. Energia, por exemplo, envolve o desenvolvimento de todos os tipos de sistemas para transportá-la. Estamos vendo novas fábricas sendo construídas e será necessário criar novas redes logísticas, modernizar portos e assim por diante. Todos esses compromissos não estão sendo assumidos simplesmente porque o Canadá considera os Estados Unidos um risco de curto prazo. O Canadá tomou a decisão de se diversificar, e isso por si só é uma mensagem muito poderosa, numa era em que os americanos, ou Washington mais precisamente, buscam consolidar o controle sobre o hemisfério ocidental. Isso é tão fascinante porque, se dermos um passo atrás, isso me lembra de um certo entendimento que os Estados Unidos e a Europa firmaram. Uma espécie de divisão de trabalho, por assim dizer, em que a Europa deve cuidar da segurança europeia, o que, é claro, envolve conter a Rússia, enquanto os Estados Unidos se concentrarão no leste asiático, mais especificamente em conter a China. Agora que vemos tanto o Canadá quanto o Reino Unido admitindo que há uma necessidade econômica de se reengajar com a China, fico me perguntando, quanta autonomia o Reino Unido e o Canadá realmente têm para moldar sua política em relação à China, sem a aprovação dos Estados Unidos? Ou existe algum tipo de interesse abrangente, um interesse que impulsiona esses países ocidentais, que acabará sendo priorizado acima de suas verdadeiras necessidades e realidades econômicas? Bem, esses são os pontos de pressão, não é? Sabe? Onde há preocupações com segurança sustentadas em grande parte por fobias antigas, de séculos. As atitudes da Europa Ocidental e do Reino Unido em relação à Rússia remontam a muito, muito tempo. Não é apenas fruto da imaginação recente. Do ponto de vista do Reino Unido, podemos voltar, por exemplo, à Guerra da Crimeia, do século retrasado. Mas essa questão da Rússia e da Europa Ocidental tem, de certo modo, atormentado para sempre as relações entre as capitais da Europa Ocidental e Moscou, que às vezes se orienta para o Ocidente, mas em outras ocasiões para o Oriente. E veja, a dinâmica entre a Europa Ocidental, a Europa Central e a Rússia continua sendo a grande questão cultural e política. Cultural political question. The economic question, in many regards, A questão econômica, em muitos aspectos, é na verdade bem compreendida. O problema é que essas outras questões frequentemente a obscurecem. Sabemos que a Europa Ocidental tem suprimentos locais de energia muito limitados e conseguiu abastecer sua indústria importando energia da Rússia. Agora isso acabou. Não veremos isso acontecer novamente por uma geração, mesmo que esteja obviamente ali, perto, disponível. Sim, seria possível consertar um ou outro gasoduto, mas isso não vai acontecer por uma geração. A cultura, as atitudes e as animosidades vão prevalecer por enquanto, o que significa que a Europa está em uma posição muito difícil. Além disso, paradoxalmente, agora entende que se desvincular do gás russo acabou deixando-a totalmente vulnerável aos Estados Unidos como fornecedor de GNL, o que também não está de acordo com os interesses econômicos da Europa Ocidental. E agora tenta encontrar uma saída para isso. Existe uma saída, e ela exige trabalhar de perto com a China, porque o que a China oferece é a capacidade de as sociedades da Europa Ocidental acelerarem sua própria soberania energética. Isso inclui uma ampla gama de sistemas de energia, sejam eles renováveis, nucleares de pequena escala ou outros. Portanto, em muitos aspectos, se a Europa Ocidental tem ambições de ser mais soberana e mais autônoma, precisa resolver essa questão energética. Não existe sociedade que funcione sem energia e alimentos. Então é necessário resolver sua questão energética. A forma como isso vai acontecer, inevitavelmente, vai envolver a China. É algo inevitável.
O Reino Unido, acredito, enfrenta desafios semelhantes. É uma coisa falar duro sobre a Rússia, certo? Mas no fim das contas, se a sua economia política está desmoronando e há um número crescente de pessoas na sua própria sociedade sofrendo com a falta de moradia ou outras formas de pobreza, então, em algum momento, essas pressões políticas se acumulam e obrigam a elite política a responder de uma forma ou de outra. Agora, eles podem responder de várias maneiras, às vezes de forma muito repressiva, podem reprimir protestos e coisas do tipo, mas ao mesmo tempo haverá uma demanda crescente por políticas econômicas mais construtivas, que realmente façam diferença, que revertam a sorte econômica do Reino Unido, que revertam a sorte econômica da Europa Ocidental. E a limitação que eles têm é que não querem ficar tão expostos à economia dos Estados Unidos quanto estiveram antes. Eles não querem ficar expostos à economia russa, por todos os motivos que entendemos. Então não tem para onde ir. Precisam resolver sua relação com a China e, ao fazer isso, podem estabilizar suas perspectivas no médio prazo. Acho que é basicamente aí que eles estão. Quando você adiciona a questão da segurança à equação, não tenho certeza, para ser honesto com você, Helena, se o pensamento atual sobre segurança vai sobreviver à guerra na Ucrânia. O pensamento histórico sobre segurança após a Segunda Guerra Mundial girava em torno da OTAN como um bloco coeso, defensivo. Isso está sob uma pressão incrível agora, em parte porque os próprios membros da OTAN não têm avaliações alinhadas sobre os riscos e a situação. Os interesses deles não são uniformes. A segunda questão, é claro, é a forte dependência dos Estados Unidos. Os europeus ocidentais, apesar dos funcionários da própria OTAN, mas em outras capitais da Europa Ocidental, estão relutantes em ficar tão expostos à hegemonia política americana quanto estiveram historicamente. Por isso, estão falando em reconstruir suas capacidades domésticas de armamentos e manufatura. Isso, por si só, vai gerar suas próprias tensões, certo? Há vários países que ficarão preocupados com a Alemanha se tornando a principal fornecedora de equipamentos e capacidades militares da Europa Ocidental. Não acho que os franceses verão isso com bons olhos, e outros terão suas próprias preocupações. Assim, as tensões entre os Estados-membros vão se intensificar. Também veremos, acredito, tensões dentro de cada um dos Estados-membros, entre aqueles que desejam manter um status quo geopolítico na medida do possível e um arcabouço de política econômica voltado para os modelos das últimas décadas, em contraste com uma população de orientação mais nacionalista que quer que os governos nacionais se concentrem mais no bem-estar econômico interno. Essas tensões também vão se intensificar no futuro previsível. Vemos isso nos números das pesquisas, em que os partidos políticos tradicionais, aqueles que dominaram o cenário político desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mal conseguem reunir entre 25% e 30% do apoio popular. E outros partidos, estejam eles na extrema-direita, por assim dizer, ou na extrema-esquerda, estão começando a conquistar avanços realmente significativos. E isso acontece porque as pessoas estão insatisfeitas. A direção que os países da Europa Ocidental estão tomando em 2025 não está atendendo às expectativas de uma parcela crescente da população. Portanto, teremos tensões dentro da própria OTAN, tensões entre os membros da elite e, é claro, cada vez mais tensões dentro dos países, entre diferentes setores da população. Nesse ambiente, como o status quo anterior consegue se sustentar daqui para frente? Acho que isso vai ser muito, muito difícil. E isso significa que, em algum momento, uma nova arquitetura de segurança se torna uma questão inevitável a ser abordada. O que isso vai parecer ainda está por ser visto, mas não dá para manter o modelo centrado na OTAN quando há todos esses outros problemas. Portanto, será necessário considerar um novo acordo. Já temos alguns indícios, embora eles não sejam bem recebidos neste momento nas capitais da Europa Ocidental.
Esses indícios, é claro, vêm dos projetos de tratados apresentados pelos russos no final de 2021. Eles se baseiam em coisas como o Acordo de Helsinki de 75, que fala de segurança indivisível. A ideia de que a Europa Ocidental e a Rússia precisam encontrar uma forma de garantir uma segurança indivisível será algo muito difícil para eles assimilarem. Mas veja bem, as pressões políticas e econômicas acabarão, em última instância, impulsionando a necessidade de enfrentar essas questões. O Ocidente transatlântico vive um momento, historicamente falando, em que sua longa dominação global se desfez. Isso está gerando tensões em ambos os lados do Atlântico. Estamos até vendo tensões dentro de um mesmo lado do Atlântico, entre canadenses e americanos. Os britânicos, é claro, também precisam encontrar seu próprio caminho. Assim, o mundo da segunda metade do século passado e dos primeiros 20 anos, mais ou menos, deste século está simplesmente se desfazendo. E teremos que nos manter firmes enquanto a elite política tenta descobrir como mudar de rumo, sem parecer que foi ela quem causou os problemas em primeiro lugar. Acho que é uma dinâmica realmente interessante, porque, do meu ponto de vista, parece que a China tem estado disposta a se engajar com os países ocidentais, mas foram eles que não quiseram cooperar por uma variedade de razões para chegar a um entendimento sobre as diferenças a fim de avançar e realmente desenvolver relações significativas. Então, se olharmos, por exemplo, para a China e tentarmos entender, a partir da perspectiva de Pequim, qual é o verdadeiro ganho aqui? É o comércio, o investimento estrangeiro direto, ou talvez a ampliação dessas divisões dentro das elites políticas ocidentais que você acabou de descrever? Those divisions within the Western political elites that you just described? Olha, eu acho que essas divisões são reais porque se baseiam em problemas da economia política. E até que essas questões sejam enfrentadas, continuarão existindo divisões entre diferentes setores da sociedade e as elites que os representam. A China tem mantido uma postura muito consistente em nível global. De certa forma, isso é incrivelmente entediante, certo? As mensagens que vêm de Pequim parecem sempre as mesmas. As coletivas de imprensa de assuntos exteriores literalmente repetem as mesmas fórmulas. Mas há uma razão para isso. E a razão é que isso realmente traz estabilidade para todos os outros quando as mensagens não mudam. Esse é exatamente o ponto. O fato de serem repetidas à exaustão é o ponto. A intenção é mostrar aos outros ao redor do mundo que, se quiserem se relacionar conosco, perceberão que nós, ou seja, os chineses, somos previsíveis e confiáveis, e que nunca serão pegos de surpresa por nada. E isso é realmente importante, como mencionamos antes. O caminho de desenvolvimento econômico da China tem sido sua principal prioridade nos últimos, 80 anos. Era mais loss snal não andido após da Câmara que dessa entre years before severe e guerra com os japoneses. É problemas de 49 de absence of sonor país cancer for porns. The place was a destroyed mess. This is the thing that people often, I think, forget. Essa é a questão que as pessoas muitas vezes, eu acho, esquecem, que o governo chinês continuou, é claro, alguns conflitos civis após 1949, enquanto tentava resolver os últimos vestígios de disputas internas, muitas das quais permanecem sem solução até hoje. Ao mesmo tempo, teve que navegar em um mundo onde a Guerra Fria estava surgindo. Enfrentava grandes problemas de desenvolvimento econômico. Era uma sociedade muito atrasada, econômica e socialmente. Os níveis de alfabetização eram muito baixos, a expectativa de vida era inferior a 40 anos e o país estava em uma grande desordem. Desde então, vem embarcando em um programa de rejuvenescimento e desenvolvimento. E nos últimos 40 anos, o que, para a maioria de nós, está dentro da memória viva, tem sido um programa de desenvolvimento material incrivelmente bem-sucedido, no qual a qualidade de vida da esmagadora maioria das pessoas na China melhorou. The overwhelming majority of people in China has improved.
As pessoas, é claro, conhecem a infraestrutura que foi construída e se maravilham com ela. Mas isso foi uma parte necessária para conectar as pessoas entre si em um país e uma economia tão vastos. A China fez isso enquanto se manteve longe de grandes problemas. Ela pôde dedicar seu tempo, esforço e recursos ao desenvolvimento econômico nacional. E para fazer isso, precisava de um conjunto estável de relacionamentos. Ela realmente entende isso, que busca estabilidade e previsibilidade em seu ambiente de atuação, porque assim pode simplesmente seguir com o que planeja fazer. Os tempos mais recentes têm sido disruptivos para isso, porque provavelmente há cerca de 10 anos, a atitude em relação à China começou a mudar de forma perceptível nas capitais ocidentais. E eu acho que, curiosamente, uma das partes frequentemente pouco comentadas disso é que, como sabemos, a China foi uma potência exportadora nos anos 2000. Na verdade, até 2015, a maioria das exportações da China para o resto do mundo vinha de empresas de propriedade estrangeira operando na China. Quando isso mudou, quando a maioria das exportações passou a vir de empresas de propriedade chinesa, também mudaram as atitudes das capitais ocidentais em relação às exportações chinesas. Não é surpreendente que antes disso não houvesse reclamações sobre capacidade excedente, mas desde então temos ouvido um coro crescente de queixas sobre as capacidades chinesas. As atitudes começaram a mudar. Vimos em 2017 e 2018 a questão aberta sendo feita nos Estados Unidos. Valeram a pena ou não os 20 anos de engajamento? E a conclusão a que muitos chegaram em 2018 foi que, na verdade, não era assim. A China não se tornou uma cópia em miniatura. Ela se recusou a se transformar em outra versão de uma democracia liberal e continuou em seu próprio caminho. Em certo sentido, desafiou o Ocidente. Esse foi, na verdade, o título de um artigo na revista Foreign Affairs em 2018, como Pequim desafiou Washington. Assim, por volta de 2018 ou 2019, formou-se a visão de que a China havia desafiado o Ocidente, que não era obediente, não jogava segundo as regras ocidentais, não fazia mais as coisas para o Ocidente. Ou seja, não era mais apenas a fabricante de meias baratas, camisetas baratas e eletrônicos baratos, e que tinha ambições que deixavam o Ocidente muito desconfortável. Vimos isso mais recentemente na forma como J.D. Vance tem falado sobre a própria experiência de desenvolvimento econômico da China. Ele falou sobre pegar emprestado dos camponeses para comprar coisas dos camponeses. Ele comentou sobre como a globalização fracassou, porque em vez de esses países em desenvolvimento simplesmente produzirem coisas baratas para o Ocidente, surgiu a ideia ousada de que eles decidiram que não queriam apenas fabricar as coisas baratas. Então começamos a ver, acredito, um padrão de reação ao surgimento do Sul global, especialmente por causa do próprio desenvolvimento da China, que fez com que a elite ocidental, a elite política, cultural e econômica, começasse a experimentar um nível de ansiedade por deslocamento que nunca havia sentido antes. E a partir dessa ansiedade vieram todas as outras reações, liberando o discurso anti-chinês a partir de 2018. Anti-Chinese stuff from 2018 onwards. The think tanks went into overdrive. Sabe, os think tanks entraram em modo acelerado, o financiamento que veio do Congresso para novas ondas de propaganda, porque agora eles precisavam demonizar o outro lado. Tinham passado 20 anos tentando envolver a China em sua agenda, e agora precisavam inverter a narrativa. Não podiam admitir que estavam errados, então inverteram a história e disseram que a China violou acordos, não fez as coisas da maneira certa, se comportou mal. Assim, todas essas histórias de demonização precisavam ser fabricadas e disseminadas. E em meio a tudo isso, a China simplesmente permaneceu parada e seguiu em frente. Curiosamente, enquanto tudo isso acontecia, muitas pessoas simpáticas à China reclamavam que as respostas chinesas à propaganda ocidental eram inúteis.
E ainda assim a China simplesmente continuou fazendo as coisas do seu jeito. Tinha seu próprio ritmo, seu próprio estilo. E eu acho que no fim das contas, se olharmos para os últimos 10 anos, se há algo que tem sido relativamente estável em um mundo de incrível fluxo e mudança, é a China. E acredito que isso não apenas tem sido claramente do interesse da própria China, de acordo com seus próprios cálculos, mas também tem sido cultivado de forma consciente para enviar uma mensagem ao mundo, que em meio à tempestade somos uma base sólida e permaneceremos firmes, mesmo enquanto o mundo passa por todas essas transformações turbulentas. Porque sabemos que, no fim das contas, os países ao redor do mundo e o próprio povo chinês precisam de um ponto de ancoragem. E é por isso que está se mantendo firme, porque em algum momento a gente sai disso, sabe? A tempestade passa e é preciso ver o que sobrou. Estar presente quando a tempestade passa para que outros países possam se conectar é uma das coisas às quais a China aspira. E estamos vendo isso agora. O Canadá está se aproximando, o Reino Unido está se aproximando, os alemães têm se aproximado industrialmente nos últimos 12 meses. Sem mencionar o fato de que as exportações chinesas para a África, a ASEAN e o Sul Global têm crescido. Então a China tem sido o elemento constante que permaneceu sólido, relativamente estável, previsível e, em última análise, do ponto de vista chinês, transmitindo uma mensagem de confiabilidade. Por outro lado, há o Ocidente louco. China has been very... Yes, and I was just going to point that out too. As you mentioned, Sim, e eu ia justamente destacar isso também, como você mencionou. Agradeço muito por você ter comparado a abordagem de comunicação e de mensagens nos Estados Unidos e, na verdade, na China, mas também no resto do mundo. Acho que Washington tem sido tão inconsistente que todos aprenderam a questionar a validade das declarações e a se perguntar o que virá amanhã. Isso vai mudar amanhã? Eles vão simplesmente mudar de posição de novo? Já quando olhamos para a China, para a Rússia e até para outros países da Europa, como a Hungria, por exemplo, a comunicação deles tem sido mais consistente em várias questões. Então, há definitivamente um contraste significativo na forma como os países e líderes abordam essas questões, bem como nos desafios e mudanças que estamos vendo agora. Mas, para a China, parece que os principais pontos de interesse continuam sendo Taiwan, os controles tecnológicos e a aplicação de sanções no que diz respeito às suas relações com os países ocidentais. A mensagem deles sobre essas três questões tem permanecido consistente. Se pegarmos uma delas, por exemplo, Taiwan, controles tecnológicos ou aplicação de sanções, você acha que alguma dessas três, ou talvez algo que eu possa ter deixado de fora, faz parte das conversas que estão acontecendo agora entre a China e o Canadá, o Reino Unido, a Alemanha e outros países ocidentais? Britain, Germany, and other Western states. A questão de Taiwan é bastante particular. Voltarei a isso em um momento. Quanto aos outros assuntos, eles dizem respeito fundamentalmente à forma como os países interagem economicamente entre si. A ideia de impor sanções sobre tecnologia, essencialmente para conter o próprio desenvolvimento da China, foi, é claro, mal recebida em Pequim. E, no fim das contas, acredito que se mostrou uma estratégia fracassada se o objetivo era desacelerar o desenvolvimento econômico e tecnológico chinês. Na verdade, isso acabou catalisando uma intensificação das atividades de pesquisa, desenvolvimento e comercialização na China, entre uma ampla variedade de organizações, a ponto de que em muitas áreas, especialmente nos semicondutores, a diferença agora é muito, muito pequena. Particularly in semiconductors, the gap is very, very small. And in fact, when you look at the system holistically, taking into account... E de fato, quando você observa o sistema de forma holística, levando em conta a integração entre software e hardware, a eficiência energética e assim por diante, na verdade, eu acho que vemos um ambiente em que a produtividade chinesa, impulsionada por sua produção de semicondutores, é maior do que a obtida com a pilha tecnológica americana.
Então, embora a China tenha enfrentado algumas restrições em partes de seu ambiente técnico, ela superou ou compensou, tornando-se melhor em outras áreas. Não acho que essa estratégia tenha funcionado particularmente bem. Ela também expôs o Ocidente a ações retaliatórias em resposta às tarifas anunciadas em 14 de abril do ano passado. E a China reagiu, e reagiu com força. Vimos um curto período de escalada de ambos os lados, mas no fim das contas, isso levou a uma espécie de distensão, voltando ao ponto em que as coisas estavam em 1º de abril. Muitas pessoas, imagino, concentraram-se na questão das terras raras, e sem dúvida, isso teve um papel fundamental. Mas acho que o que a questão das terras raras realmente mostrou foi a diferença entre uma economia fundada na capacidade de aproveitar e transformar recursos materiais e um sistema econômico amplamente baseado em notas promissórias, dívidas, dinheiro. E esse foi o verdadeiro contraste, porque a questão é a seguinte: se as pessoas acham que as terras raras são o começo e o fim da exposição dos Estados Unidos às limitações da economia material, elas ficarão muito chocadas e surpresas se realmente fizerem uma pequena investigação. Em praticamente todas as áreas de atividade industrial e até de serviços nos Estados Unidos, o sistema econômico depende fortemente de insumos vindos de todo o mundo. Portanto, nesse se trata o manager de William Sadioring, o questão de Taiwan que diz de certa soberania nacional. Então, no que diz respeito aos chineses, e quero dizer literalmente ambos os lados do estreito, de modo geral, a questão de Taiwan sempre foi sobre a governança de uma única China e sobre quem tem o poder de decisão. Entre 1945 e 1979, e até antes disso, as Nações Unidas e para alguns outros países, a administração sediada em Taipei sob a bandeira da República da China, reivindicavam o governo de toda a China, embora claro controlassem o continente. Mas era o governo de uma única China, e era reconhecido como tal. A mudança que ocorreu na década de 1970 não foi o fim da ideia de uma única China. O que aconteceu foi apenas que o reconhecimento do governo legítimo dessa única China mudou. Mas isso não resolveu, em última instância, a questão da guerra civil. Agora, veja, sem entrar em muitos detalhes entediantes, em muitos aspectos, a guerra civil continuou fervendo com escaramuças e incidentes ao longo das décadas de 1950 e 1960. A administração na própria ilha, na verdade, manteve até o início da década de 1990 a visão de que seu propósito era se preparar para, você sabe, retomar o continente. Em 1991, ela adotou uma política defensiva. Mas antes disso, tinha uma postura ofensiva, de que iria lutar contra os comunistas com a ajuda dos Estados Unidos, ajuda essa que, devo acrescentar, nunca viria. Mas a ideia era ir até o continente, retomá-lo e reivindicar toda a China. E se você voltar aos arquivos históricos e olhar para as entrevistas, como quando Chiang Kai-shek deu uma entrevista aos 60 Minutes no início dos anos 1970, pode ver que havia uma visão clara de que o governo em Taipei era o governo de uma só China e que havia uma intenção evidente de encerrar a guerra civil e derrotar os comunistas. Isso não aconteceu. E claro, agora sabemos que desde o início dos anos 1980, o continente se desenvolveu economicamente a passos largos. Militarmente está agora em uma posição que francamente é inatingível naquela parte do mundo. Portanto, duvido que a questão de Taiwan venha a se tornar uma moeda de troca. Sei que as pessoas falam sobre isso em comentários públicos que poderia ser negociada, mas não há nenhuma chance de Pequim trocar o que acredita ser território soberano. Por que faria isso? Não vai fazer.
Right? It's not going to do that. Taiwan, as a part of a sovereign nation, is not. Taiwan, como parte de uma nação soberana, não é uma moeda de troca. Muitas outras coisas se tornam moedas de troca. Embargos comerciais, restrições tecnológicas e tudo mais. Mas a soberania não é uma delas. Então as pessoas que falam sobre essa ideia de que os Estados Unidos e Pequim chegarão a um grande acordo em torno de Taiwan, na minha opinião, estão se iludindo e iludindo os outros. Em parte porque compreendem de forma equivocada a natureza da questão. Mas há um problema para aqueles que permanecem na ilha. Crescem as dúvidas de que os Estados Unidos realmente estarão lá, para defendê-los, apesar do fato de que Washington continua aprovando a venda de mais equipamentos, mais material, quando o governo da ilha não tem como pagar por isso, e quando o complexo militar industrial americano não consegue fornecê-los de qualquer forma. É mais teatro do que realidade. E acho que estamos chegando a um ponto em que há uma conscientização crescente entre as pessoas da ilha de que o status quo mudou tanto que chegou a hora de buscarem um acordo com o continente. E o que será esse acordo está aberto a debate e discussão entre os dois lados do estreito, sem dúvida. Mas chegou a hora de se alcançar um acordo depois de tantas décadas de conflito e de uma guerra civil não resolvida. O papel dos Estados Unidos diminuirá com o passar do tempo, e as pessoas na ilha estão começando a entender isso. O maior medo das pessoas, e a guerra na Ucrânia, acredito, deixou isso muito claro, é que muitos falam sobre as lições aprendidas com a Ucrânia de várias maneiras. Mas a verdadeira lição para muitos no contexto do estreito é: não se deixe usar. Não seja carne de canhão. Não seja jogado na linha de frente para lutar a guerra de outra pessoa. Don't be thrown into the front lines fighting someone else's war. Resolve your own issues and do so peacefully. Resolva seus próprios problemas e faça isso de forma pacífica, porque existem maneiras pelas quais pessoas de boa vontade podem realmente encontrar soluções de compromisso com as quais todos possam conviver. Só quando terceiros decidem se envolver e usar as tensões em seu próprio benefício para aprofundar divisões é que as coisas podem piorar. E acho que essa é a grande lição. Não seja um intermediário, nem um instrumento. Encontre maneiras de retomar o diálogo e resolver o que tem sido, obviamente, uma questão de várias décadas. Chegou a hora, leve isso 2 anos ou os próximos 20, de resolvê-la. Isso caberá às pessoas de ambos os lados do estreito. E acredito que o Ocidente terá uma importância cada vez menor na forma como isso se desenrolará. Não poderia concordar mais com você. Acho que a guerra na Ucrânia realmente expôs o lado sombrio da política externa dos Estados Unidos quando se trata de travar guerras por meio de intermediários. E embora a guerra na Ucrânia não seja a primeira guerra por procuração que os Estados Unidos financiaram diretamente, e talvez não seja a última, ela trouxe à tona o custo humano, não apenas da corrupção na Ucrânia que permitiu que isso acontecesse, Mas tem também a política externa dos governos e talvez ter visto este muito agressiva. Its interventionist and very aggressive nature. As pessoas conhecem as táticas agora, certo? As pessoas conhecem as táticas. Está ali para todos verem. E veja, antes das redes sociais isso não era tão conhecido, obviamente. Mas agora é inegável que os Estados Unidos têm um certo manual que usam em diferentes sociedades. Vimos isso acontecer em Maidan e além, por todo o caminho. O manual não é complicado, e o motivo de não ser complicado é porque funcionou. Nunca se esqueça de que funcionou. O manual funcionou por décadas após a Segunda Guerra Mundial, seja na América Latina, na Europa ou também em toda a Ásia. Funcionou, causou divisões, explorou divisões. Caused divisions, it exploited divisions, it enabled the United States to keep Isso permitiu que os Estados Unidos mantivessem as partes em guerra entre si, criando oportunidades para si mesmos, sejam oportunidades econômicas ou chances de usar um lado contra o outro. Então o manual funcionou. Mas agora o manual é óbvio para todos. E uma vez que você entende qual é o manual, começa a perceber como também foi vítima dele.
Acho que essa percepção está começando a surgir em mais e mais pessoas, especialmente na ilha de Taiwan, de que elas foram usadas por muito tempo. Entendo que algumas pessoas sejam apaixonadas e ideologicamente comprometidas com a independência e tudo mais, mas a verdade é que a maioria não é, certo? But the truth is that most people aren't, right? And and most people are either ambivalent. E a maioria das pessoas está ou indiferente e só quer que a vida continue. O que é compreensível, sabe? Só me deixem seguir com a minha vida. Outras querem ver uma resolução. E a necessidade de resolver essa questão, eu acho, está se tornando mais urgente. Não quero dizer amanhã, como você disse, pode levar 20 anos. Mas chegou um ponto em que o entendimento de como esse roteiro é mobilizado para criar divisões e causar problemas para as pessoas faz com que mais gente diga: na verdade, não queremos ser usados. Sim, tem havido um conflito de longa data, mas esse conflito não está no interesse de longo prazo de ninguém. E precisamos encontrar uma forma de estabilizá-lo, de resolvê-lo. E agora sabemos que abrir essas discussões é sempre difícil, certo? Porque há ressentimentos, hostilidades enraizadas, toda essa animosidade que foi alimentada ao longo de muitas décadas, e as pessoas tomam posições. Abrir mão da sua posição é difícil, porque você pode perder prestígio e reputação. Mas a realidade é que ninguém quer ser usado, especialmente para lutar na guerra de outra pessoa. Ninguém quer morrer pelos americanos. Isso é Garrett Baptiste também. We're starting to see it too. So, the KMT. Então veja, o KMT, o partido de governo de longa data da República da China, até pouco tempo atrás, o vice-presidente deles esteve na China na semana passada, participando de discussões em nível de think tank. E a nova presidente do KMT está, na verdade, falando sobre a necessidade de se reaproximar do continente. Ela chega a dizer explicitamente que, sabe, todos nós somos taiwaneses e também chineses. Isso é uma proposta chocante para as forças pró-independência, porque elas passaram 25 anos tentando se dissociar da identidade chinesa. E então essa ideia de identidade taiwanesa, que muitas pessoas, e você deve estar familiarizado com isso, porque é exatamente o tipo de estratégia que também foi aplicada na Ucrânia, certo? That was rolled out in Ukraine as well, right? Exactly the same playbook. Dissociate the heritage. Exatamente o mesmo manual. Dissociar-se da herança. Somos nossa própria identidade. Não temos relação com mais nada. O que, é claro, é muito difícil porque, bem, vou te dar um exemplo. Recentemente houve uma obra de arte, uma linda escultura de jade em forma de repolho verde, na verdade. Ela vem do Museu Nacional em Taipei, tem viajado pelo mundo e acabou de ser devolvida a Taipei. E claro, Taipei está muito orgulhosa disso, falando sobre esse tesouro incrível sendo mostrado ao mundo. O que eles não contam é que o tesouro veio da corte imperial em Pequim, da dinastia Qing. E é daí que isso veio. Essa é a ligação, é claro, com a herança chinesa. Essas são as contradições que existem quando se quer reivindicar séculos e milênios de herança e, ao mesmo tempo, renegar essa mesma herança. E é por isso que tudo está desmoronando. Simplesmente não dá para sustentar essa posição. Quanto mais pessoas eu converso na ilha hoje, em diferentes faixas etárias, mais percebo que, no fim das contas, elas se reconhecem como chinesas. E isso é, de ser só treinado um rabbi sabes bem pode ser importante especialmente carme de redelta isso, né? Cultivate an alternative identity. E não é que eles se vejam como chineses exatamente da mesma forma que alguém de outra província da China se vê. Na verdade, há tanta diversidade dentro da própria China que as pessoas também se identificam como provincianas, certo? Você sabe, os sulistas e os nortistas têm uma sensibilidade diferente em relação a muitas coisas, assim como as pessoas da ilha de Taiwan também têm. Mas, cada vez mais, há esperanças nas pessoas por dar profundo na mogá, alguém os define. Milhares de anos disso. Isso está se rearmando. Não é algo que se pode pagar facilmente. Now, you can't wipe that sort of stuff out easily. 25 years, 30 years,
25 anos, 30 anos, não dá para simplesmente apagar isso. E por isso está voltando e criando esse impulso cultural para reabrir a questão entre os dois lados do estreito. Como resolvemos isso? Essa é a pergunta que as pessoas estão fazendo. Já não é mais, bem, queremos nos dissociar. A questão agora é como nos tornamos inteiros novamente, reconhecendo a passagem do tempo e o que essa passagem implicou. Essa é a questão que os chineses de ambos os lados do estreito inevitavelmente terão de enfrentar nos próximos... Bem, como eu disse, pode ser em 5 anos, pode ser em 20, mas será enfrentada. Só não será tratada como uma moeda de troca americana. A questão de Taiwan é absolutamente fascinante, e eu realmente aprecio você nos dar uma visão do contexto histórico, assim como da dinâmica atual entre Taiwan e a China. Acho isso absolutamente fascinante e adoraria discutir o tema em um episódio separado. Acredito que nossos espectadores realmente apreciariam isso e se beneficiariam dessas informações. Certamente merece um episódio próprio, ou 2 ou 3, provavelmente. Mas talvez, para os propósitos do vídeo de hoje, a última pergunta sobre a qual eu gostaria de ouvir sua opinião tem a ver com a próxima visita de Donald Trump à China. Então sabemos que ele ficou muito irritado quando Carney foi e meio que fez um grande alarde sobre isso, dizendo, sabe, que Carney é um governador e fazendo aquele discurso de sempre. E então o primeiro-ministro Starmer foi, e Trump também não ficou satisfeito, pelos motivos óbvios que acabamos de discutir. Agora ele mesmo vai a Pequim muito em breve, pelo que entendi, dentro dos próximos meses. O que você diria que são os principais objetivos de Pequim para essa visita? E o que Trump realmente busca? Acho que os objetivos de Pequim estão realmente voltados para estabilizar o relacionamento, o que eles provavelmente chamariam de normalizar a dinâmica entre Washington e Pequim. Eles querem canais de comunicação que sejam funcionais e confiáveis, e relações econômicas que sejam previsíveis, não sujeitas a caprichos arbitrários. Esses são os tipos de resultados que acredito que Pequim buscará alcançar. Ao mesmo tempo, eles não vão se deixar intimidar. E não acho que o presidente Trump, indo a Pequim, esteja em posição de pressionar a China. Vimos isso no ano passado. Mas o interessante é que o presidente Trump estará em Pequim, e duvido que ele vá até lá e tente pressionar a China durante a visita, em primeiro lugar. Outra coisa a lembrar é que este provavelmente será um dos 4 encontros que os líderes dos dois países terão neste ano, o que é bastante incomum. E há oportunidades, eu acho. Então, se olharmos isso de uma perspectiva otimista, existem chances de algumas recalibrações e estabilizações importantes, seja no nível das trocas entre pessoas ou das colaborações em pesquisa e desenvolvimento no âmbito universitário. É claro que há questões sobre as quais os Estados Unidos têm preocupações específicas, como o problema dos entorpecentes e do fentanil. E acho que já começamos a ver alguns resultados importantes nesse sentido, a ponto de o número de mortes por overdose nos Estados Unidos ter caído substancialmente. E isso é, acredito, um sinal claro de que quando Washington e Pequim conseguem realmente se concentrar e trabalhar juntas, resultados importantes podem ser alcançados. Resultados que os líderes de ambos os países realmente desejam ver acontecer. Acho que veremos... Veja, eu gostaria de acreditar que veremos alguma estabilização e consolidação das relações econômicas. O desafio que Pequim sempre enfrenta com Washington, especialmente nos dias de hoje, é essa questão da confiabilidade. O que o presidente diz em um dia se mantém no seguinte. Nos últimos 12 meses, tivemos um histórico em que o que é dito em um dia muitas vezes muda no outro. E não me refiro apenas à relação com a China. Vemos isso em muitas outras questões também. Tocamos nesse ponto antes. Em um dia é aceitável que o Canadá faça um acordo com Pequim e no dia seguinte não é.
Então, acho que uma das preocupações que Pequim tem em relação a Washington hoje é que a própria Washington não tem clareza institucional. Does not have institutional clarity. Put aside President Trump's own. Deixando de lado as próprias preferências e o estilo do presidente Trump, deixando tudo isso de lado, Washington, institucionalmente, não parece ter uma clareza de propósito. Há um propósito emocional. Queremos ser os número um. Precisamos impedir que outros sejam os número um. Mas não há de fato um propósito de política pública institucionalizado. Não há clareza sobre como deseja se relacionar com as instituições do mundo. Suas relações comerciais com o resto do mundo são guiadas por slogans simplistas sobre déficits e tarifas. Esse não é um modo de ter uma estratégia econômica de longo prazo que satisfaça as ambições de Washington e, ao mesmo tempo, lhe permita funcionar adequadamente como parte de um ecossistema global. As part of a global ecosystem. So these are the challenges that I think Beijing has. I mean, what does Trump... Então, esses são os desafios que eu acho que Pequim enfrenta. Quero dizer, o que o Trump quer. Veja, eu acho que o presidente Trump quer, em grande parte, o que são, na prática, vitórias midiáticas públicas, anúncios, coisas que possam ser colocadas em uma placa e penduradas na parede, reconhecimentos do presidente Trump como uma figura histórica. Então, buscar oportunidades de foto e anúncios é realmente o tipo de coisa que esse presidente em particular tende a priorizar. E eu não acho que isso seja tão difícil de acomodar. Do ponto de vista de Pequim, eles estão mais do que felizes em deixar o presidente Trump ter toda a visibilidade que ele está tentando alcançar, desde que os objetivos mais amplos de estabilidade e previsibilidade sejam atendidos. E vimos um pouco disso na reunião do ano passado em Busan, na Coreia, quando as lideranças se reuniram e pelo menos trouxeram algum método para suas interações, certo? Muito disso tem a ver com ter um método, ter os canais, os telefones que são atendidos. Quando as pessoas usam certas palavras, elas significam certas coisas. E acho que podemos, com sorte, ver esse tipo de coisa se consolidar daqui para frente. E se, do ponto de vista mundial, pudermos ver isso acontecer neste ano, com as várias interações entre o presidente Xi e o presidente Trump, então, sabe, o mundo em geral talvez possa respirar um pequeno suspiro de alívio por haver ao menos um nível de distensão e de engajamento civilizado que não se transforme em conflito aberto. Cascade into sort of open conflict. Dr. Warwick Powell, por se juntar a nós. É sempre um grande prazer conversar com você e espero tê-lo novamente no programa em breve. É ótimo, Matt, você